Oi, pessoal. Nesse conteúdo a gente vai falar de alguns testes chamados complementares aí para a área de cardiorrespiratória, tá? E que é o grosso das provas de concurso. Então, aqui a gente vai falar de gasometria, capnometria, manovacometria, ventilometria, pique-flu e espirometria. Então, eu falo que é o grosso por quê? Porque são pontos que caem bastante nas provas, são pontos que são extremamente importantes da gente conhecer e da gente pegar e realmente, né, tentar ir com o mínimo de dúvida possível para uma prova, tá? Vamos começar falando da gasometria arterial. E daí, se você tiver como pegar papel e caneta, aí pega papel e caneta, tá joia? Para que vocês possam fazer umas anotações. A gasometria, pessoal, é um exame invasivo que vai medir a concentração de oxigênio e o equilíbrio ácido básico, né? Esses são os pontos principais no sistema arterial. Então, é retirada uma amostra de sangue de uma artéria. Por isso que, quando a gente vai estudar as variáveis da gasometria, a gente vai falar que a gente vai estudar, por exemplo, a PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio, né? A quantidade de oxigênio que está circulando nas artérias. Ou a gente vai estudar a PaCO2, que é a quantidade de CO2 circulando nas artérias. Algumas vezes em textos, artigos, livros, aparece só PO2 ou PCO2 e não tem problema. Se está falando que essa PO2, essa PO2, a PCO2 foi medida a partir da gasometria arterial, você entende que é o conteúdo que está circulando nas artérias. Primeira coisa que a gente é indispensável para a gente poder acertar uma questão de concurso, é saber os valores de referência dos resultados da gasometria, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que decorar, e apareceu numa prova de concurso uma questão de gasometria, são esses valores de referência. Especialmente, gente, o pH, o PCO2 e o HCO3. Eu estou destacando esses, como eu disse, para responder questões, tá? Então, esse é o mínimo que a gente tem que saber. É claro que se você souber os outros valores todos, melhor ainda, mas esses três são o mínimo que a gente tem que saber. A maior parte das questões de gasometria a gente responde com essa referência, com pH, PCO2 e HCO3. Também, às vezes, a questão coloca algo em relação à hipoxemia. Então, o valor de PO2 também é importante, valor de referência, beleza? Mas não se esqueça disso. E aí, pessoal, a gente tem que começar a entender o seguinte, né? O pH é uma medida importante para a gente na gasometria, e o pH ele é determinado pelas variações de HCO3 e de PCO2, ou de PaCO2. Então, o que influencia o valor do pH? O que influencia, o que determina o valor do pH é o HCO3, é a quantidade de HCO3, ou é a PCO2, a quantidade de CO2 que está circulando no sangue arterial. Vocês estão vendo aqui que nessa relação a PaO2 não está aparecendo? Por quê? Porque o oxigênio ele não influencia no pH. Ele influencia da gente saber se o paciente tem um quadro de hipoxemia ou de hiperoxemia, mas ele não influencia diretamente no pH, tá? Então, primeiro ponto aí que a gente já destaca. Bem, eu tenho também que saber o que significa as alterações nesses valores de referência. Então, eu tenho um pH normal, varia de 7,35 a 7,45. Se o pH está aumentado, então elevação, eu tenho um quadro de alcalemia ou alcalose. Se ele está diminuído, eu tenho um quadro de acidemia ou acidose. O que aumenta ou diminui pH? O HCO3 e a PaCO2, tá? Só isso aí são as variáveis que influenciam no pH. Quando eu falo na PaCO2, o valor de referência é 35 a 45, ó.
Lembra disso, que na hora da prova pode te ajudar, as pessoas aí que não estão tão habituados com a gasometria, tá? Então, se eu tenho elevação do CO2, eu tenho hipercapnia. Se eu tenho diminuição do CO2, eu tenho hipocapnia. Em relação a PaO2, o valor de referência é 80 a 100. Se eu tenho PaO2 maior que 100, eu tenho hiperoxemia. Se está menor que 80, eu tenho hipoxemia. Se está alta, hiperoxemia. Se está baixa, hipoxemia. E o HCO3, o valor, ai, desculpa, é 22 a 26, são o valor principal, e aí a gente vai ter a alcalose e a acidose, eu já vou falar um pouquinho mais disso, tá? Então, gente, você chegou na prova, a banca tá lá, né, ela coloca um caso clínico e fala assim, paciente com pH igual 7,25. Você olha isso aí, e qual que é a primeira coisa que você tem que saber e que você não pode ter dúvida? Esse pH está alto ou está baixo? Então, ó, o valor de referência é de 7,35 a 7,45. Se está 7,25, está baixo, certo? Então, a primeira coisa que eu vou procurar lá na minha resposta é o que que esse paciente tem. pH baixo é acidose. A única coisa que fala, né, para eu procurar a minha resposta, se o paciente tem acidose ou alcalose, é o valor do pH. Você chega lá na prova e a banca coloca assim: paciente com pH de 7,60. Aí você olha 7,60 e pensa assim: tá alto ou tá baixo? Pô, 7,60 tá alto. Então, esse paciente tem alcalose. Não errem questão já por esse começo, por essa premissa, gente. pH baixo, apareceu no enunciado, pH 7,25, direto você sabe que é acidose, você já elimina as questões que falam de outra coisa. Apareceu lá no enunciado, pH 7,60, direto você sabe que é alcalose, você elimina as questões que falam outra coisa. Agora, a grande questão é o seguinte, beleza, Mara, eu entendi que o valor, se o distúrbio é uma acidose ou uma alcalose, depende unicamente do valor do pH. Ok, não vou mais, nunca mais vou sofrer por conta disso. Mas, o que que altera o pH? Então, o que altera o pH é o HCO3, como a gente já falou anteriormente, ou o PaCO2. Então, assim, se o pH estiver baixo, eu tenho uma acidose, beleza. Se o pH estiver alto, eu tenho uma alcalose, beleza. Mas o que que fez o pH aumentar ou diminuir? O que faz o pH aumentar ou diminuir, gente, ou é um HCO3, e aí a gente tem um problema metabólico, ou é a PaCO2, e aí a gente tem um problema respiratório. Então, a gente vai ter as combinações: acidose metabólica, acidose respiratória, alcalose metabólica, alcalose respiratória. Se o que baixou o pH foi o HCO3, é uma acidose metabólica. Se o que aumentou o pH for a PaCO2, é uma alcalose respiratória. Então, o metabólico e o respiratório é o que causa a alteração do pH, mas a alteração do pH vai ser a acidose ou a alcalose. Vamos esclarecendo, tá? Para quem tiver dúvida sobre isso, nunca mais errar uma questão. Então, você chega lá para fazer a sua prova, tem uma questão de gasometria. Num cantinho da prova, qual que é a primeira coisa que você vai anotar? Você vai anotar lá, ó, pH 7,35 a 7,45, PCO2 35 a 45, HCO3 22 a 26, e pode anotar PaO2 também, 80 a 100, tá? Você anota isso no cantinho da prova, é a primeira coisa que você vai anotar. Segunda coisa que você vai anotar, a fórmula.
A fórmula é pH igual a HCO3 dividido pela PaCO2. E aí vem o pulo do gato, tá? Para nunca perder a questão, para nunca errar a questão. A gente tem que saber como essas variáveis, o HCO3 e a PaCO2, impactam no pH. Então, pessoal, matemática, regra de matemática. Esse valor aí, né, essa variável que está na parte de cima da divisão é o numerador. O numerador, ele é diretamente proporcional ao valor que está do lado de lá, ao pH. Mara, eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, gente. Diretamente proporcional. Se o HCO3 aumentar, o pH aumenta. Se o HCO3 diminuir, o pH diminui, tá? Então, não posso esquecer disso nunca na minha vida. Já o valor que está aqui embaixo, tá? Que eu estou escrevendo de preto agora, PaCO2, na matemática, ele é inversamente proporcional. Então, o que você quer dizer com algo que é inversamente proporcional? Vamos anotar aqui embaixo. Se a PaCO2 aumentar, o pH diminui. Se a PaCO2 diminuir, o pH aumenta. Então, é básico, gente. A gente saber isso aqui, a gente não erra a questão. E a maior parte de questões de concurso é distúrbio gasométrico simples, tá? Então, vou colocar aqui, ó, distúrbio gasométrico simples vai ser o distúrbio onde eu tenho alteração do pH e só uma dessas variáveis vai estar alterada, ou só a PaCO2 ou só a HCO3. Então, se eu pego assim, né, eu vou começar a fazer minha prova, e lá na prova aparece assim, paciente com pH de 7,2, PaCO2 de 60 e HCO3 de 23. E aí a banca pergunta para você, qual é o distúrbio que esse paciente tem? Como é que eu respondo isso? Eu coloco a fórmula, pH é igual a HCO3 dividido pela PaCO2. E aí eu vou fazer setinha. O pH tá alto ou tá baixo? 7,2, o pH tá baixo. Então, eu já sei uma coisa, gente. pH baixo, isso aqui é uma acidose. Eu não sei ainda o que está causando essa acidose. Então, vou olhar lá. PaCO2 está alta ou está baixa? A PaCO2 está alta. E o HCO3 está alto ou está baixo? O HCO3 está normal, ele não está nem alto nem baixo, ele está dentro do padrão ali, né, da referência. Então, o que está alterando o pH, gente? O que está puxando o pH para baixo? A PaCO2. Se é PaCO2, o distúrbio é respiratório. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma acidose, respiratória. Lembra? PaCO2 alto, pH baixo, grandezas inversamente proporcionais. E qualquer distúrbio simples você resolve assim. E a maior parte das questões de concurso são distúrbios simples, tá? Vamos supor que lá na prova apareça para você uma questão que ela fala assim: paciente com pH de 7,55, PaCO2 de 36 e HCO3 de 36, tá? Aí, o que você faz para resolver? Você pega e joga lá na fórmula. pH é igual a HCO3 dividido pela PaCO2. E você primeiro vai colocar as setinhas. O pH está alto ou está baixo? 7,55, o pH está alto. Então, a primeira coisa que você já sabe é que eu tenho uma alcalose.
A PaCO2 está alta ou está baixa? PaCO2 está normal, não está nem alta nem baixa. E o HCO3? O HCO3 ele está alto. Então, o que está alterando o pH? O que está alterando o pH é o HCO3. Então, essa aqui é uma alcalose metabólica. Lembra aqui? Se o HCO3 aumenta, o pH aumenta. E assim a gente resolve a maior parte das questões. A maior parte das questões são distúrbios simples, tá? Só uma variável vai estar alterada, ou só a PaCO2 ou só o HCO3. Para eu saber se é alcalose ou se é acidose, eu olho exclusivamente para o valor de pH. Para eu saber se é respiratória ou se é metabólica, eu olho para os valores da PaCO2 e do HCO3. Então, esse aqui, gente, é a forma mais simples que tem para a gente acertar a questão. E 96, 97% das questões vão ser só isso aqui, né? A maior parte das bancas colocam questões só com distúrbios simples. O que pode acontecer é que às vezes a gente tem o chamado distúrbio misto. O que que acontece no distúrbio misto? Tanto o pH, tanto HCO3 quanto a PaCO2 estão alterando o pH para o mesmo lado. Como assim, Mara? Então vamos pegar aqui um exemplo. Você chega lá na prova e aparece assim: paciente com pH de 7,20, com HCO3 de 18 e com PaCO2 de 50. E aí a banca pergunta, qual que é o distúrbio? Como é que eu resolvo? Eu coloco lá assim, ó, pH é igual o HCO3 dividido pela PaCO2. Beleza. Aí eu vou lá e vejo, o pH tá alto ou tá baixo? Ah, o pH tá baixo, certo? Então, a primeira coisa aqui que eu faço, eu já vou lá e vejo que isso aqui é uma acidose. E agora eu vou descobrir o que está puxando o pH para baixo. Vamos ver. O HCO3 está alto ou está baixo? O HCO3 está baixo. E a PaCO2 está alta ou está baixa? A PaCO2 está alta. Então, gente, tanto o HCO3 baixo puxa o pH para baixo, quanto a PaCO2 alta puxa o pH para baixo. Então, os dois fatores estão baixando o pH. Isso aqui é um distúrbio misto. Então, um distúrbio misto acontece por quê? Porque tanto o HCO3 quanto a PaCO2 alteram o pH para baixo. Esse é o distúrbio misto. E é uma forma de distúrbio. O outro distúrbio é o distúrbio compensado ou com tentativa de compensação, e essa nomenclatura ela pode variar muito, tá? Então, ela pode variar demais. Vou passar um exemplo simples de como acontece o distúrbio compensado, mas pensa assim: o nosso organismo ele é muito dinâmico e ele vai tentar preservar a nossa vida sempre. Se eu tenho extremo de pH baixo ou extremo de pH alto, as células do meu corpo vão começar a morrer. E aí meu corpo não quer morrer, né? Meu organismo não quer morrer. Então, no distúrbio compensado, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma compensação ou uma tentativa de compensação que é feita por um dos sistemas. Então, normalmente o sistema respiratório começa alterado porque ele é o primeiro, né, a ser afetado, ele tem mudanças mais rápidas, e daí depois o sistema metabólico, né, que é representado pelo rim, que excreta ou que retém HCO3, vai tentar compensar. Então, você chega lá numa prova e tem assim, ó, vamos colocar aqui um pH já perto do normal, tá? Um pH 7,34, com uma PaCO2 de 60 e um HCO3 de 30. O que está acontecendo aqui? Então, a melhor forma de eu saber o que está acontecendo é jogar na fórmula. pH igual a HCO3 dividido pela PaCO2, tá?
Aí a gente joga na fórmula. O pH ele tá baixo, mas ele já está chegando, né? De qualquer forma, o que que tá alterando o pH? A PaCO2 está muito alta, ela está muito alterada. Então, a PaCO2 muito alta puxa o pH para baixo. Só que o HCO3 está alto também. O HCO3 está tentando fazer o quê, gente? Está tentando puxar o pH para cima, está tentando compensar. Então, nesse caso aqui, eu identifico uma acidose, porque o pH está baixo. O mais alterado é o CO2, então, uma acidose respiratória. E também, né, o pH está baixo, está sendo puxado pelo CO2 alto. E aí a gente tem uma com compensação, com tentativa de compensação, as bancas podem usar termos diferentes, tá? Então, com tentativa de compensação metabólica. Então, o HCO3 está alto, né? O meu rim está retendo HCO3 para tentar equilibrar esse pH que foi alterado, né? Os distúrbios compensados, gente, quando aparecer em provas para vocês, primeira dica, sempre joga na fórmula. Se você ainda não tem certeza, né, do que está acontecendo, analisa o caso clínico. Normalmente tem um caso clínico lá contando, o paciente sofreu um acidente de carro, teve uma parada respiratória, e daí depois ficou na UTI, aconteceu tal coisa. Então, tenta identificar nessa história como começou o problema. No caso clínico lá da pergunta, o problema começou porque o paciente teve uma parada respiratória. Então, você sabe que o distúrbio inicial é respiratório, tá? Isso se você não conseguir concluir pela fórmula. E a terceira forma, né, de você de ajudar a responder esse tipo de questão é você olhar se tem um valor de base excess nas alternativas. Eu não falei ainda da base excess, mas a base excess, na minha opinião, tá? Ela ajuda bastante quando tem questão de gasometria aí com tentativa de compensação compensada. Por quê? O valor de referência é de +2 até -2. Opa, -2. Deixa eu anotar aqui. E aí a base excess, ela fala o seguinte, gente, que quando o base excess é negativo, indica uma alteração respiratória. Quando o base excess é positivo, ele indica uma alteração metabólica. Então, se você ainda não conseguir responder, né, chegar à resposta, você olha o valor de base excess, se a banca colocou, né, que nem todas colocam, para ver se te ajuda. Base excess negativo, alteração respiratória. Base excess positivo, alteração metabólica, alteração primária, para a gente conseguir achar aí qual é a resposta. É desse jeito que eu acho, né, que é a forma mais fácil de trabalhar com gasometria, sendo que a maior parte das questões a gente responde aqui. A gente responde com o distúrbio simples, que é o que as bancas mais cobram, tá? Pessoal, isso aqui não é uma aula de pós-graduação, não é para você atuar numa UTI, é para você responder questão de concurso. E dessa forma, vai ser a forma mais simples que você vai ter de responder uma questão. Você jogar na fórmula, colocar os valores ali com as setinhas para cima e para baixo, tá? Essa é a forma aí que eu recomendo para vocês para concursos. Bem, quando eu tenho uma acidose respiratória, então acidose, pH baixo, certo? Se é respiratória, a PaCO2 está alta e o HCO3 é normal. Quando eu tenho uma alcalose respiratória, alcalose pH alto. PCO2 está baixo, lembra? É inversamente proporcional. Opa, desculpa. E o HCO3 está normal. Se eu tenho uma acidose metabólica, acidose pH baixo. Metabólica, PaCO2 normal, HCO3 baixo. Diretamente proporcional. Diminui o HCO3, diminui o pH.
Alcalose metabólica, pH está alto, alcalose, pH alto. HCO3 alto também, porque é metabólico, grandezas diretamente proporcionais, tá? E aqui os detalhes que eu disse para vocês, tá bom? Então, a SaO2 tem referência, coloca 92, tem referência, coloca 95, deve estar próximo a esse valor, tá? E a base excess, para mim, ajuda dessa forma. Se ela é negativa, ela indica um distúrbio respiratório. Se ela é positiva, ela indica um distúrbio metabólico de base, e esses pontos ajudam bastante a gente a responder questões, tá? Já já eu tiro as dúvidas, pessoal. Bem, capnografia, capnometria é um outro ponto aí, né, que pode aparecer nas provas. Aparecia pouco antigamente, agora tem aparecido mais. Eu vou concluir esse assunto e daí a gente vai tirando dúvidas que vocês têm. Pessoal, a capnometria é a medida da pressão parcial de CO2 na mistura gasosa expirada, né? Então, no ar expirado. E essa capnometria refere-se aos valores máximos de CO2 expirado, chama PET-CO2, ou os valores mínimos na inspiração, PiCO2. A capnografia é a representação gráfica da curva de pressão parcial de CO2 nesse ar expirado e inspirado, tá? Então, pode-se gerar um gráfico relacionado a esses valores do CO2. A capnometria, só questão de termo, é o valor e a capnografia é o gráfico em relação, né, a esses valores de CO2 expirados, tá bom? Aqui tem um slidezinho que eu reaproveitei, que está até em espanhol, mas dá para a gente entender bem, é só para a gente dar uma visão geral. A capnometria, então, vai ser uma determinação não invasiva do tempo do CO2, medida ao final da expiração. Monitora a quantidade de CO2 nos gases respiratórios, tá? E aí mostra aqui como que ele funciona, né? Como mais ou menos o oxímetro vai ter uma forma de identificar aí os valores de CO2. E o capnógrafo, a gente já vai ter a formação de uma curva, tá? Que é formada no monitor, que é essa curva aí que a gente está vendo. Então, essa representação gráfica é a capnografia. Bem, essa curva, gente, ela mede o CO2. Então, essa parte aqui, ó, de cima, né, dela, está relacionada à quantidade de CO2 que a gente tem. É claro que em condições, né, que a gente esperadas, a gente vai ter mais CO2 no momento da expiração. Então, essa curva maior aqui, ó, mais pronunciada, ela é formada no momento da expiração. No momento da inspiração, a quantidade de CO2 que a gente inspira no ar ambiente é menor, né? No ar que a gente está tendo ali, o paciente estiver na ventilação mecânica, a mistura de gás, o CO2 é menor, tá? Bem, então a gente pode ter algumas implicações, né? Mas essa verificação do CO2, ele serve muito para ver como que são as trocas gasosas, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma expiração de CO2 igual a zero, pode ser porque o paciente está com uma intubação esofágica, né? Em vez do ar estar sendo direcionado, o tubo ter sido direcionado para o pulmão. E aí vai ter vários valores que podem influenciar, né? Se tem redução da produção de CO2, pode ser, por exemplo, por hipotermia, né? Por hiperventilação, porque daí eu estou eliminando, estou com pouco CO2 lá no meu gás, estou eliminando pouco. Se eu tenho retenção de CO2, né? Se eu estou produzindo muito CO2, se eu estou eliminando muito CO2, está verificando ali a presença de muito CO2. Pode ser por hipertermia, né? Pode ser por hipoventilação, por sepse. Então, as causas clássicas aí, né? De pouco CO2 ou de muito CO2 que a gente já está acostumado. Quando vai analisar, né, a curva da capnografia, forma então essas ondas, tá? E essas curvas que a gente está vendo,
E aí a curva mais alta, como eu tinha falado para vocês, é a curva da expiração, que é quando a gente tem uma quantidade maior de CO2, tá? E aí a gente pode detectar como que está realmente esse funcionamento do paciente. Então aqui tem alguns momentos, né, da curva, então a fase 1 ocorre durante a expiração do ar a partir do espaço anatômico morto, né, que é aqui melhorando a tradução, que normalmente contém CO2. Essa linha é reta e constitui a base, né, para a formação da curva. A linha 2, né, que é essa linha vertical, ocorre durante a lavagem alveolar, início da troca gasosa. Essa lavagem alveolar aqui é realmente a troca, né, da passagem do O2 para o capilar e do CO2 para o alvéolo. E também representa o início da expiração. A parte 3 é o topo, né, que a gente tem da liberação de gás, que representa bem o funcionamento do pulmão, porque essa linha ela vai indicar para a gente o valor total aqui de CO2 no final, então essa exalação do CO2, tá? Então o tempo que vai decorrer dessa saída até o máximo de CO2 exalado. E depois a gente tem o final, né? Volta lá para a inspiração, onde vai ter pouco CO2. Então, esses são os pontos principais que a gente tem em relação à capnografia. A capnografia ela é feita, né? A capnometria é em pacientes entubados, tá? E é feito com, então, esse detector que vai detectar qual é a quantidade de CO2 expirado aqui, né? Vai detectar a quantidade de CO2 expirado e vai então pegar e gerar essas curvas para ver como é que está esse comportamento do CO2. Na gasometria, a gente estuda muito, né, a PaO2, o pH, o PaCO2 também, e já na capnografia a gente estuda essa alteração, essa exalação do CO2, não no sangue, mas no ar exalado.